Meditação do autoconhecimento. Esta é uma meditação guiada e tem como propósito adentrar o interior de seu subconsciente e trazer à frente novos conceitos, novas ideias e novas visões de como compreender o mundo à sua volta e assim poder, então, aplicá-los em sua vida cotidiana. Esta é uma história baseada na ficção e também possui elementos da realidade comum. O Portal de Agartha, uma viagem ao centro da Terra. A misteriosa montanha na Islândia. O sol já estava nascendo quando Björk e sua comitiva se preparavam para uma longa viagem, que partia da Sibéria, rumo à Islândia, onde, segundo a mitologia russa, se dizia que lá, em alguma montanha congelada, haveria uma entrada na forma de um túnel, e que no final desse túnel haveria um portal para então o mítico continente chamado Agartha. Continente esse que seria localizado no interior do planeta Terra e que não obedeceria às leis da física como nós as conhecemos. Diante de toda a equipe que era composta de russos, Björk era o único diferente de todos. Ele era islandês legítimo, nascido na Islândia. E ele também era o mais novo de todos, ele tinha apenas 32 anos de idade. Os outros homens e mulheres tinham entre 35 e 50 anos de idade. Ele tinha uma forma física preparada para longas viagens através das montanhas e dos mares. Num total de 7 jipes preparados para a neve, já estavam prontos para o primeiro trajeto da viagem, que duraria cerca de 10 dias para chegar até a costa oeste da Sibéria, em relação ao ponto onde eles estavam. Esse grande grupo morava em Eniwanville, um pequeno vilarejo localizado na costa leste da Sibéria, a cerca de 3.000 quilômetros do oceano. Assim se começou uma longa jornada. Num total de 33 pessoas faziam parte da comitiva, contando com Björk. E muito rapidamente todos se acomodaram nos jipes e seguiram viagem. Nunca houve na Rússia tal expedição para encontrar o que se dizia ser uma lenda, até mesmo para aqueles que mais acreditavam em histórias tão fantasiosas e mirabolantes como a de uma terra dentro de outra terra. Era, pois, uma ideia por demais insólita, em meio a tantos avanços na astronomia, na física, na astrofísica e também na geologia, que já estavam muito avançados, mesmo para o ano de 1987. Mas mesmo assim, contra quaisquer argumentos contrários, Björk e sua comitiva não desistiram tão facilmente de provar que a Terra era realmente oca e que dentro dela existia Agartha, o mítico continente intraterreno, o lugar de onde surgiram as primeiras raças de humanos avançados e que até hoje permaneceram escondidos no interior do planeta. Aquela viagem de 10 dias obviamente não seria plena e confortável, pois as precárias estradas por entre as montanhas nevadas da costa leste da Rússia nunca foram de apreciar peregrinos, uma vez que era cheia de cânions, desfiladeiros e também havia um vento que jamais cessava, alcançando temperaturas incríveis de 50 graus negativos. Após terem se passado 5 dias de viagem, 3 jipes quebraram e não puderam mais seguir viagem. Era o fim da jornada para 12 dos 33 integrantes da comitiva. Porém, Björk estava em segurança, pois o jipe em que ela estava parecia ser tão feroz quanto um leão e tão resistente quanto um urso polar. Naquela estrada totalmente precária, existiam cerca de 33 postos de acampamentos para viajantes pernoitarem. E foi assim no 7º dia que a comitiva chegou no mais difícil deles, pois naquela região as tempestades quase nunca cessavam e risco de avalanches era iminente. Dessa forma, todos foram obrigados a rapidamente adentrarem as pequenas cabanas de madeira antes do entardecer, e assim mais um dia se findava no posto número 30. Depois de uma longa e boa noite de sono, todos levantaram o acampamento e foram para seus carros, para assim seguirem viagem. Alguns ainda estavam muito cansados, pois, como já se sabia, estava próximo o solstício de verão. O sol da meia-noite
nunca dava trégua para o povo do hemisfério norte, dificultando assim o ciclo do sono para muitos. Mas infelizmente só era possível fazer tal expedição nessa época do ano, visto que no inverno os dias eram quase sempre muito escuros e congelantes, eram mortais para qualquer forasteiro que tentasse desafiar a mãe natureza. E regiões como Rússia, Alasca, Groenlândia, Noruega e entre vários outros países também tinham o sol da meia-noite e, é claro, a Islândia, o destino da comitiva. Infelizmente, no momento em que foram todos ligar os jipes, 3 jipes não funcionaram e não poderiam mais seguir viagem, pois levaria pelo menos mais 7 dias para que fossem consertados. Dessa forma, todos fizeram um sorteio para decidir quem seguiria a viagem. Havia um único jipe com espaço para 7 pessoas, o maior veículo de todos e também o mais forte. E ele também poderia resistir aos últimos 3 dias dessa viagem. Os mais perigosos, é claro. Por pura sorte, Bjork foi um dos escolhidos. Poderíamos dizer que esses últimos 3 dias seriam alucinantes, pois, em meio a nevascas e tempestades e muito frio, a comitiva jamais desistiu. Os 7 viajantes chegaram à costa oeste da Sibéria, o único ponto de travessia do Oceano Atlântico naquela região, em direção à Islândia, um país encantador, cheio de gelo, vulcões, geysers e montanhas surreais. Uma vez que todos haviam desembarcado em segurança de seus carros, então foram para o porto do vilarejo de Nudlen, mas que imediatamente embarcaram no poderoso navio de expedições chamado Poseidon, sob os comandos do general e capitão Serafim. O navio tinha uma capacidade total para 100 tripulantes e podia acomodar até 33 pessoas de uma nova expedição. Naquele dia, o capitão Serafim tinha 77 marujos e mais 7 convidados daquela nova expedição. Na década de 80, era muito comum países liderarem expedições científicas atravessando os oceanos do mundo e, no caso, a tripulação do navio Poseidon era em sua maioria constituída por cientistas, biólogos e oceanógrafos, e assim não era diferente de qualquer outra expedição. 7 dias separavam a comitiva dos 7 aventureiros da costa oeste da Sibéria até a Islândia, e esses seriam os 7 dias mais difíceis de Bjork, e para todos a bordo do navio de expedições Poseidon. Bjork era o mais jovem de todos, os 7 integrantes, e também era o mais introspectivo, o mais reflexivo, e também muito observador. Parecia sempre demonstrar um olhar de alguém que conhecia os acontecimentos futuros, pois parecia sempre estar resignado a todos os eventos que aconteciam naquela viagem, que no mínimo era incrível. Numa certa noite, já na 6ª e última noite, o capitão se aproximou de Bjork, enquanto todos estavam jantando, e perguntou por que Bjork estava sempre tão quieto e reflexivo. Bjork respondeu que estava sempre imaginando se a história de Agartha era mesmo real, e se tinha valido a pena quase ter perdido a vida em acreditar em algo tão fantástico, tão fantasioso. O capitão Serafim diz algo enigmático e misterioso para Bjork. Ele dizia que somente os que não têm medo da luz e que acreditam em si mesmo poderiam atravessar o portal para Agartha. Quando os 2 cisnes brancos aparecerem no firmamento e quando a noite estiver gêmea com o dia, então nesse momento o portal para Agartha se abrirá.